reflexivo. Assim como o difuso, os sensores retroreflexivos têm um emissor e receptor no mesmo invólucro. Mas desta vez, a luz não é refletida pelo próprio objeto. Neste caso, a luz é direcionada para um espelho ou refletor que devolve a luz para o sensor. Quando o objeto interrompe o feixe de luz do sensor até o espelho, o objeto é detectado. Os espelhos ou refletores, utilizados em conjunto com sensores retroreflexivos, possuem características especiais. São conhecidos como espelho prismático e possuem a vantagem de refletir a luz na mesma direção em que ela veio, compensando pequenos desvios de ângulo. Existem diversos modelos e formatos de refletores prismáticos, incluindo fitas autoadesivas que podem ser cortadas no tamanho desejado. Outro aspecto importante é que os espelhos prismáticos alteram a polarização da luz, tornando-o adequado para trabalhar em conjunto com sensores polarizados. A maior parte dos sensores retroreflexivos modernos são polarizados. Isto garante que o sensor não confunda objetos reflexivos como se fosse o próprio refletor, evitando erros. Os sensores polarizados utilizam um filtro polarizador, tanto no emissor como no receptor. Desta forma, a luz que sai do sensor está numa polarização, e o sensor receberá apenas a luz polarizada em 90 graus. Por isso, é importante utilizar somente refletores prismáticos, pois eles já possuem a habilidade de alterar a polarização da luz desta forma. Outros objetos reflexivos não possuem a capacidade de polarizar a luz. Por exemplo, imagine que uma lata de alumínio passe na frente do sensor. A luz será refletida de volta ao sensor, mas visto que não será polarizada, o filtro bloqueará e o sensor não confundirá com o espelho. Alguns benefícios dos retroreflexivos são que possuem rangos de detecção maiores. Também apresentam alta confiabilidade de detecção, sendo capazes de detectar objetos de cores, texturas e formas diferentes sem muito impacto no range. E ainda há versões especiais que permitem detecção de objetos transparentes. Mas também existem algumas limitações. É necessário um espelho prismático e o sensor deverá ser alinhado em relação ao espelho. Também, muitos modelos apresentam uma zona morta ou distância mínima do sensor em relação ao espelho. Alguns exemplos de aplicações podem ser detecção de garrafas e embalagens, presença de materiais, gatilho para início de outros processos como leitura de códigos de barras e detecção em grandes distâncias. Alguns dos termos comuns encontrados em folhas de dados de sensores retroreflexivos são: refletor padrão informa o modelo de refletor indicado para o uso com o sensor em questão. Todos os valores de distâncias de detecção mencionados nas folhas de dados são baseadas em testes com o refletor padrão. Note que isso não quer dizer que outros modelos de refletor não possam ser utilizados. Podemos sim utilizar outros modelos de refletor, mas devemos ter em mente que caso utilizemos refletores com tamanhos ou refletividade diferentes, as distâncias de detecção também irão mudar. Outro termo é distância de detecção efetiva, que indica a distância mínima e máxima para uma detecção confiável com o refletor de referência. Não devemos confundir com o termo limiar de detecção. Limiar de detecção indica a distância máxima absoluta que um sensor pode detectar. No entanto, não é recomendável trabalhar com este limite, pois o sensor fica sujeito a fatores externos que podem atrapalhar a detecção do refletor. O ideal é sempre trabalharmos dentro da distância de detecção efetiva. Por último, o termo distância do refletor indica a distância mínima e máxima para a instalação do refletor. Os sensores retroreflexivos também possuem variantes para aplicações especiais. Uma das variações é a versão para a detecção de objetos transparentes, capaz de detecção de objetos como garrafas de vidro. O modo de supressão de plano de frente é útil nos casos em que devemos detectar objetos embalados em filme plástico, normalmente conhecidos como filmes trash. Por exemplo, pallets embalados em filmes trash
podem causar a reflexão de luz polarizada, gerando erros na detecção. Sensores não polarizados possuem ranges maiores do que as versões polarizadas, mas não são recomendados para a detecção de objetos brilhantes. Também temos os sensores de área, que emitem múltiplos feixes e cobrem uma área ao invés de apenas uma linha. Das 4 variações mencionadas, queremos detalhar a versão para a detecção de objetos transparentes. Nesta variação, o sensor precisará de uma parametrização de intensidade de luz sem objeto. Muitos modelos permitem que selecionemos o nível de transparência do objeto. A partir disto, o sensor funcionará com maior sensibilidade, chaveando mesmo com uma pequena variação de contraste na luz. Por isso, podemos utilizar para detectar objetos transparentes, como garrafas de vidro ou de plástico, sendo especialmente útil para a indústria de alimentos e bebidas.